O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viuda. Bem, só explicando aí a piadinha do Matias, que eu também demorei para compreender, para a ficha cair, porque o Einstein, né, famosamente disse que eu não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será combatida, porém a quarta será com paus e pedras. E o comentário foi porque, né, nós tivemos aí algumas dezenas de mortes num choque entre soldados indianos e soldados chineses na fronteira, e usaram paus e pedras nesse confronto que durou cerca de 3 horas. De acordo com a imprensa indiana, 20 soldados indianos e 43 chineses morreram. Segundo fontes dos Estados Unidos, foram de 35 chineses mortos. Também teve gente reivindicando um número maior de chineses, de indianos mortos. A briga, né, o combate teria envolvido até 600 homens. E vejam só, assim, é um cenário quase apocalíptico, né? Porque foram 600 pessoas usando paus e pedras e bastões de ferro, numa quase total escuridão, numa beira de um precipício, no Himalaia, tá? Na passagem do Vale de Galwan. Então o que acontece? Muitos dos mortos provavelmente não morreram em decorrência das agressões, da violência propriamente dita. Mas vários morreram por terem caído do precipício, outros morreram de hipotermia, tá? Porque ficaram feridos jogados ao relento, no chão, por horas, e morreram de hipotermia. Então, assim, foi uma coisa bárbara, né, no sentido romano da palavra. Corpos foram resgatados de um rio, né, o rio Shiok, que é um rio que fica para baixo do precipício. Então, dentre os mortos, estaria inclusive um coronel indiano, que seria o comandante do regimento que faz a guarda da fronteira. Aí uma pergunta que eu me fiz, e que acho que muitas vezes, né, muitos de vocês devem ter se feito, foi porque eles ficaram, né? A gente teve 3 semanas atrás, a gente comentou no programa, né, de 2 semanas atrás, porque 3 semanas atrás nós tivemos soldados indianos e chineses trocando socos, né? Eu fiquei me perguntando por que os caras ficaram atacando pedra e paus, né? Justamente porque as tropas na fronteira não portam armas de fogo para evitar incidentes. Tá? As armas de fogo ficam como se fossem em quartéis mais centralizados. Então, para evitar que um guarda, né, no nervosismo, no desespero ou na raiva atire, então é só se olha, tá acontecendo alguma coisa aqui, manda o pessoal armado, né, que tá lá no quartel. Então, assim, é surreal, cara, surreal. No dia 17, os chineses libertaram 10 indianos que foram tomados como prisioneiros. No dia 18, a Índia, a Força Aérea Indiana, anunciou a compra emergencial de 12 novos Sukhoi 30 e 21 MiG-29. Tá? Compra emergencial. Não sei se vão ser aviões novos, não sei se vão ser aviões de segunda mão comprados da Rússia, tá? E aí vão passar ali por algum processo de padronização, porque são aviões que já são usados pela Força Aérea Indiana, né? Então, como é uma compra emergencial, eu imagino que é o que a Índia vai fazer, que a Índia vai ligar para Moscou e falar, vende aí 21 MiG-29 pra gente, né? A gente paga aqui um preço emergencial,
faz uma padronização e depois vocês repõem aí na Força Aérea de vocês fazem a encomenda direitinho lá com a Mikoyan Gurevich e eles vão produzindo, vão fabricando, porque não dá para fabricar aviões desses do dia para noite, né? Então, já levou uma compra de armamentos razoável, né? Porque estamos falando aqui de 33 plataformas de combate aéreo bastante sofisticadas. Então, toda a situação é muito bizarra, tá? O ministro de Relações Exteriores da Índia disse que a responsabilidade é chinesa, dizendo que a ação da violência foi premeditada pelas tropas chinesas. O Modi, ele fez um pronunciamento que foi firme, falando de que os soldados fizeram o maior sacrifício em nome da pátria e que esse sacrifício não será em vão, que eles serão sempre lembrados e que as fronteiras serão protegidas e que é importante a cooperação, a solidariedade e tudo mais. Ele não fez uma declaração, digamos assim, mais hostil, uma declaração mais belicosa, mas ele fez uma declaração forte. Indianos começaram a fazer manifestações pedindo pelo boicote de produtos chineses. Hoje, a Índia, 11% das importações indianas vem da China, numa relação muito deficitária para a Índia, um déficit de quase 60 bilhões de dólares por ano, tá? O governo indiano disse que pode aumentar tarifas de importação sobre produtos chineses. O ministro de Telecomunicações disse que não tem nada a ver com as hostilidades, tá, né? Disse que não, é uma coisa que a gente já estava pensando, por questões econômicas, né? A gente quer fabricar produtos de tecnologia aqui, de comunicação aqui, é por isso, não tem nada a ver com isso. Só que ele fez um anúncio, né, público sobre isso logo depois. Uma companhia, uma empresa de manteiga fez uma campanha, digamos assim, alfinetando os chineses, e a Índia depois libertou 10 prisioneiros indianos. Esse foi o encontro, né, mais letal desde basicamente da guerra entre os dois países, né? Ou seja, fazia 45 anos que não tinha um encontro violento entre chineses e indianos como esse, pensando na quantidade de mortos, né? Ambos os lados disseram que o outro, né, violou a sua fronteira. E o que acontece, né? Por que essa fronteira ela acaba sendo importante? Aí talvez a gente vá para o ponto principal aqui desse bloco. Né? Porque a notícia é essa. A notícia vocês viram em outros lugares, a notícia a gente acabou de repercutir aqui. Tivemos mais uma escaramuça fronteiriça, uma violência bárbara, que resultou na morte aí de algumas dezenas de pessoas. Tá? A gente não sabe direito os números de cada lado, mas algumas dezenas de pessoas morreram. Tá? A gente está falando aqui, né, a estimativa do governo dos Estados Unidos é de 35 chineses e 20 indianos. Né? Então estamos falando aí de 55 pessoas mortas. E mortas em condições, né, de paulada, pedrada, cair do precipício e hipotermia. Né? Nada muito bonito, digamos assim. Primeiro, essa fronteira, né, ela passa por uma série de projetos estratégicos, inclusive a construção de rodovias em cooperação entre Índia e China. Curiosamente, 5 dias antes desse confronto, né, o confronto foi no dia 15, 5 dias antes, no dia 10, na quarta-feira, o governo indiano anunciou que, como uma forma de superar o confronto anterior e melhorar as relações entre Índia e China, estava mandando centenas de trabalhadores para acelerar a construção das estradas, esperando que essas estradas ali pelo Himalaia melhorem, né, as relações entre os dois países, melhorem o intercâmbio entre os dois países. Né? Então, vejam só, né, como o timing acabou sendo também bastante negativo.
E por que essa fronteira é importante? Por conta dessas estradas? Não, aí eu vou fazer, né, uma... Nós temos aqui 3 questões, tá, que eu acho que é importante a gente ter em mente, e uma delas é uma coisa que é uma das marcas registradas do Xadrez Herbal, da gente sempre tentar mostrar um processo histórico, porque essas coisas não começaram ontem, né? A grande questão histórica é a China, né? A República Popular da China, ela foi fundada em 1949. Ela se vê como uma herdeira da República de 1911. Já expliquei aqui que digamos assim, o pai da República Chinesa, ele é reverenciado tanto na China comunista continental quanto em Taiwan. E mesmo herdeira dessa República de 1911, a China não se vê como um estado novo, um país jovem, né? Embora seja um país aí com 71 anos de idade apenas como estado atual, estamos falando, né, de uma cultura milenar, de uma cultura muito antiga. E isso é parte da identidade chinesa. É um erro muito grande cometido tanto na esquerda quanto na direita no Brasil em restringir a interpretação e a análise da China ao fenômeno do socialismo, né? Achando que tudo é explicado na questão chinesa por questões socialistas que começaram em 49. Não. Parte dessa identidade, que eu já mencionei aqui diversas vezes, é de que a monarquia Tsing, foi um regime fraco, um regime que reduziu a importância chinesa no mundo, um regime que foi constantemente humilhado pelas outras potências, e essas humilhações precisam ser superadas e reivindicadas. Eu não vou nem dizer vingadas, vou dizer reivindicadas. Então devolução de Hong Kong, devolução de Macau, a ocupação e anexação do Tibete, né? Qual é a justificativa chinesa? Olha, o Tibete nunca existiu, o Tibete era parte da China. Aí, em 1911, com a República, o Tibete declarou a independência, que nunca foi reconhecida pela República Chinesa, e aí a gente foi lá e recuperou o nosso território. E isso inclui também questões no Himalaia e no Sudeste Asiático, regiões que a China fala, olha, tradicionalmente essa região é chinesa, de influência chinesa, vão sempre usar símbolos culturais sobre isso. Coisa muito parecida ocorre na Índia. A Índia foi fundada em 1947, porém também se vê como herdeira de uma tradição cultural muito mais ampla e muito maior. Claro que todas essas interpretações, elas às vezes podem cair num nacionalismo meio caricato, né? Como aquela ideia uma vez de que os filósofos hindus do século V descobriram as células-tronco, porque por conta lá de um poema, que aí pegaram uma metáfora e tudo mais, seria ali uma constatação das células-tronco. Tá? Mas o fato é, a sociedade indiana, ela não foi formada ontem, ela não foi formada em 1947. Você tem ali uma herança cultural muito maior e que também vê regiões do Himalaia e do Sudeste Asiático como de sua herança cultural. O grande exemplo disso, né, que Índia vem do quê? Vem do rio Indo. E a maior parte do vale do rio Indo está onde hoje é o Paquistão. E a nascente do rio Indo está onde hoje é a China. Né? A nascente do rio Indo fica ali nas terras altas tibetanas. Então, ambos os países, ambas as potências, vão considerar que historicamente eles possuem uma projeção, uma influência maior do que as fronteiras atuais. E aí tem um outro problema, né? Que aí a gente começa a entrar, né? A história vai começando a virar geopolítica. As fronteiras no Himalaia não são simples de serem desenhadas, porque a gente está falando de um terreno extremamente acidentado. E você tem passagens entre as montanhas, você vai ter os vales por onde passa água, né? Água é uma coisa bastante importante. Você vai ter passagens que facilitam a comunicação, né? Então, o projeto, né, da nova Rota da Seda, China vai passar pelo Afeganistão, o Afeganistão vai ser ligado à Índia pelo Himalaia. Talvez a rodovia mais importante construída pelos chineses nesse projeto de nova Rota da Seda é a rodovia que passa pelo território paquistanês, a rodovia N35 de Karakoram, que é a rodovia pavimentada de maior altitude do mundo,
tá? Que a China construiu uma rodovia para ligar a China aos portos paquistaneses. Então você tem uma situação ali geopolítica muito complicada. E essa fronteira entre os dois países, além de ser geograficamente complicada, ela foi desenhada, ela foi acordada em 1914 entre o Raj britânico e o Tibete. A República da China não reconhece o Tibete, então fala, olha, esse acordo aí, a Convenção de Simla, S-I-M-L-A, a gente não vai seguir ela, porque quem assinou isso daí foi o Tibete. O Tibete não tinha nem autoridade para assinar esse negócio. E a Índia, por sua vez, vai falar, olha, quem assinou esse negócio foi o Raj britânico, foram os britânicos, eles não representavam os indianos, não representavam o povo indiano, não era uma democracia indiana, não era um Estado indiano soberano. Então a gente também não tem que obedecer essa linha aí, a gente não vai cumprir o que os britânicos assinaram em nosso nome, supostamente. Então mesmo a fronteira existente, ela é contestada. Tanto que, na prática, a fronteira é a linha do cessar-fogo de 62. Mas você vai ter pedaços na Índia e na China que são reivindicados uns pelos outros. E quando eu digo reivindicados, é tanto no leste quanto no oeste, tanto no Himalaia quanto ali ao norte de Bangladesh. E se você juntar todos esses territórios que têm uma divergência, a gente está falando de mais de 120 mil quilômetros quadrados, uma área maior que a Coreia do Norte, 3 vezes o tamanho dos Países Baixos. Tá? Eu não estou falando de uma... Eles não estão brigando apenas por 2 centímetros de terra, de chão. Tá? É um terreno relativamente grande, é um terreno, como disse, de passagens estratégicas num relevo extremamente complicado, é um terreno que está ligado ao fluxo de água na região, porque é um terreno alto, as geleiras derretem, a água vai para os rios, a chuva cai nessas regiões, tanto que na região mais a oeste, mais a leste, desculpem, de Arunachal Pradesh, que é, como eu disse, o norte do Bangladesh, né? Tem Bangladesh, tem um pedaço de Índia, e é parte desse pedaço de Índia que é contestado. A Índia começou um grande projeto de construções de hidrelétricas, porque é uma região com muitas chuvas, é uma região com um regime de águas muito volumoso. Então eles querem eles já estão construindo 2 usinas hidrelétricas na região e querem construir acho que mais 4. Tá? E é uma construção, trazendo para a história brasileira, é muito na lógica da ocupação da Amazônia, a lógica do ocupar para não entregar. Olha, já que a China quer esse território aqui, diz que é deles, então, vamos começar a ocupar, vamos botar uma usina hidrelétrica lá, isso vai ajudar as fábricas, vamos botar mais agricultura lá. E aí vocês veem como essa questão da geopolítica e questão cultural acaba, né, se fundindo. Nessa região de Arunachal Pradesh, o idioma mais falado é um idioma que é da família sino-tibetana. É um idioma que é parente do chinês, não do hindu. Assim como territórios que a China controla, a Índia fala que, olha, faziam parte do antigo Principado da Caxemira. Eles são herança cultural indiana. O grande exemplo desse tipo de tensão, né, que não ocorre só entre China e Índia, mas vocês podem ver em outros lugares também, é quando um mesmo lugar tem nomes diferentes dependendo do idioma. Né? Então, o lugar que os indianos chamam de Denshok, para os chineses é Dengog. É um exemplo bobo, mas é só um desses vários exemplos. Então, o que eu queria aqui é explicar um pouco mais que não se trata apenas ali de soldados tacando pedra numa montanha. Você tem questões geopolíticas, históricas e culturais envolvidas, muito importantes. Lembrando que são 2 países, 2 potências nucleares. E, finalmente, a questão geopolítica principal, que é a posição da Índia no tabuleiro mundial. Por quê? Porque hoje, né, está se desenhando o que está sendo chamado de nova Guerra Fria, entre Estados Unidos e China. Então, de um lado você tem os Estados Unidos, do outro lado você tem a China. A Índia é um país que, historicamente, segue, né, a política do não alinhamento. A Índia foi um país que, durante a Guerra Fria, por exemplo, recebeu muitos investimentos soviéticos, comprou muitas armas soviéticas, mas também se aproximou de outros países, também se aproximou de países europeus, manteve laços com a Commonwealth, com o Reino Unido. Então, a Índia segue uma política de, olha, a gente vai ter uma política própria, a gente não vai ficar alinhado a alguém.
o que é muito salutar, inclusive. Eu já falei aqui de como a Índia, por exemplo, compra muitas armas soviéticas e hoje russas. Então, a Índia, de um lado, ela faz parte do BRICS, né, que cada vez mais está virando um RIC, né, Rússia, Índia e China. Ou seja, a Índia e a China fazem parte de fóruns em comuns, têm relações importantes, tem essas relações de construção de rodovias que eu mencionei. Também fazem parte do Pacto de Xangai, que é um mecanismo de concertação política que deveria ajudar nesse tipo de pendência, que envolve inclusive uma questão de defesa coletiva. Por outro lado, a Índia olha com muita desconfiança para a aproximação entre China e Paquistão. A Índia tem se tornado uma competidora da China no mercado de armas internacional e tem melhorado muito suas relações com os Estados Unidos, que é o atual, né, rival da China. E não é só a questão Modi e Trump, né? Recentemente teve lá o evento Namaste Trump e tudo mais. O Obama visitou a Índia, foi uma visita, né, mega com honrarias e tudo mais, e foi a primeira vez que um presidente americano falou abertamente em apoiar um país no Conselho de Segurança da ONU. O Obama falou, o Conselho de Segurança da ONU não reflete mais a realidade mundial e a Índia precisa estar no Conselho de Segurança. Ele falou isso explicitamente. A Índia é uma potência militar, não, além de ter armas nucleares, a Índia é uma potência, né, em vetores convencionais também. E a Índia tem, tanto a Índia quanto a China, tem essa espécie de, digamos assim, irredentismo territorial. Para, né, só um temperinho nisso tudo, semana passada o parlamento do Nepal aprovou um novo brasão nacional, e nesse brasão a silhueta, né, o contorno do país inclui um território que hoje é controlado pela Índia, que a Índia fala que é deles, né? Então, assim, não é só soldado sacando pedra. Eu não estou dizendo que isso é o início da Terceira Guerra Mundial, que é o início de uma hostilidade ainda maior, mas que é um sintoma, né, de uma distensão numa relação muito complicada, histórica e estratégica para o mundo, né? Porque hoje não dá para discutir assuntos mundiais sem levar em conta a Índia e China, tá? Não dá. Então é mais ou menos isso, né, que tinha para explicar sobre esse assunto. Antes da gente passar para a Coreia, uma notícia em relação a assuntos internos chineses é de que Hong Kong declarou que vai criar uma nova unidade policial. Né? Ou seja, a gente falou lá daquela nova lei de segurança, a gente falou que a polícia de Hong Kong tem autonomia em relação a Pequim, porém, vão criar agora uma nova unidade policial em Hong Kong. Tá? Muito provavelmente uma polícia talvez submetida a Pequim. Bem, agora a gente vai para a Península Coreana, onde a gente teve um ato bastante complicado essa semana, que foi o seguinte: na terça-feira, dia 16, a Coreia do Norte implodiu, eu não sei, eu acho que implodiu é o termo correto, né? Eu vi muitos lugares falando explodiu, vi destruiu, mas eu acho que é implodiu, né? Porque é aquela coisa do prédio cair sem tombar, né? Cai no próprio pilar. A Coreia do Norte implodiu um escritório que foi construído em 2018 como parte, né, dos esforços de ligação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, de retomada de diálogos, né, todo um contexto que vocês ouviram aqui nos programas do Xadrez Herbal. O prédio, né, ele custou cerca de 8 milhões de dólares, construído pela Coreia do Sul, e era o seguinte: os sul-coreanos usavam o segundo andar, os norte-coreanos usavam o quarto andar, e o terceiro andar era para reuniões bilaterais. Só que desde janeiro o prédio estava vazio, por conta do coronavírus, né, das restrições sanitárias. E a Coreia do Norte estava reclamando, né, da questão dos panfletos jogados por dissidentes, né, da Coreia do Norte que vivem no sul via balões, né, rumo ao norte. A gente comentou disso no último programa, a gente comentou disso algumas vezes. A gente comentou da vez, por exemplo, que esses grupos de dissidentes que moram no sul colocaram caixas de som gigantescas, né, e ficavam tocando K-pop na direção do norte,
né? E esses grupos, eles jogam, né, panfletos com denúncias contra o governo da Coreia do Norte, jogam também notas de $1, já ouvi dizer que teve campanhas que jogam pendrives com programas de TV da Coreia do Sul, essas coisas. Enfim, o governo norte-coreano já tinha falado, olha, vamos parar, né, não estamos gostando disso daí. E começou a elevar essa retórica no dia 9 da semana passada, né, quando falou que, olha, o governo da Coreia do Sul é conivente nesses atos hostis contra a República Popular Democrática da Coreia, que tira vantagem da irresponsabilidade das autoridades da Coreia do Sul. Então vamos cortar a comunicação entre os dois países. E, importante, todas essas declarações, essas ações foram capitaneadas, a principal pessoa de frente foi a irmã do Kim Jong-un. Tá? Não foi o Kim Jong-un diretamente, foi a irmã dele liderando esse processo, a Kim Yo-jong. E aí, depois desses, entre aspas, alertas, o governo da Coreia do Sul pediu para que os grupos parassem com essas ações, porém, mesmo assim, alguns grupos disseram que vão manter a prática, que não tem que obedecer o governo, coisa nenhuma. E aí, o governo da Coreia do Norte foi lá e demoliu o prédio. Tá? O governo da Coreia do Sul, obviamente, não gostou nem um pouco, convocou uma reunião de emergência do seu Conselho de Segurança logo depois, disse que dará uma resposta firme se as tensões continuarem subindo. O vice-conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, o Kim Yo-jong, disse que a destruição do escritório quebra as expectativas de todos que esperam pelo desenvolvimento de relações intercoreanas e uma paz duradoura, e gostaríamos de deixar claro que o Norte é inteiramente responsável por esse ato e por todas as consequências que isso possa trazer. Então, assim, resumidamente, foi isso que aconteceu. Esse é o fato. Aí, uma das consequências desse fato é a de o ministro sul-coreano da unificação, que não se encontrou com nenhum representante da Coreia do Norte no seu mandato como ministro nos últimos 14 meses, ele renunciou ao ministério e disse que ele assume parte da responsabilidade pela deterioração nas relações entre as duas repúblicas coreanas. Tá? Então, essa foi uma das consequências. Junto com isso, né, a resposta da Coreia do Norte às declarações da Coreia do Sul foi a de que os seus militares estão cogitando retomar presença, né, perto da zona desmilitarizada, que teve vários postos de fronteira desmontados em conjunto, né, talvez vocês se lembrem disso, e chamou a Coreia do Sul de cachorro, de vira-lata, né, de um vira-lata no sentido bem pejorativo, né, mongrel dog, né, seria ali um cachorro sarnento, digamos assim, um cachorro, mas de qualquer jeito isso não é justificativa para xingar o pobre do cachorro, muito menos os vira-latas, muito menos o vira-lata caramelo, que é um patrimônio, né, cultural brasileiro. Então, a Coreia do Norte disse que a Coreia do Sul estava agindo feito um cachorro sarnento, né, dizendo que está blefando, está lá bufando, querendo confronto e depois sai correndo, e que o pescoço desse cachorro está com uma coleira dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, né, palavras não um pouco agradáveis, não um pouco bonitas. Esse foi o fato, essas foram as consequências imediatas do fato. O que pode explicar essa destruição, essa demolição? Primeiro, uma coisa que está sendo especulada em alguns veículos de imprensa, porém eu não acho que possa ser isso, particularmente, que seria uma demonstração de força justamente da Kim Yo-jong, né? Porque ela que chefiou esse processo de criticar a Coreia do Sul, de falar, olha, vamos cortar as comunicações, e ela que anunciou
que o prédio foi demolido. Ela não anunciou antes, ela anunciou depois. Tá? E ela é a chefe da diplomacia norte-coreana. A segunda questão é a relação da Coreia do Norte com os Estados Unidos, né, que está aí congelada. Também não acredito que possa ter muito a ver, porque o foco sempre foi a conversa entre as duas repúblicas coreanas. Surgem então duas possibilidades. Uma delas é: aconteceu alguma coisa de bastidores que a gente ainda não sabe, que a gente não sabe, porém alguma expectativa norte-coreana frustrada, e aí, como uma represália por essa expectativa frustrada, a Coreia do Norte tomou essa decisão. A outra possibilidade é: existe alguma frustração dentro da Coreia do Norte, e aí pode ser por conta do coronavírus, pode ser por conta do congelamento econômico, porque vamos lembrar, a grande esperança da Coreia do Norte 2 anos atrás, né, meados de 2018, o grande desejo da Coreia do Norte é: fizemos a bomba atômica, fizemos o míssil balístico intercontinental, agora vocês vão nos ouvir de igual para igual, vamos sentar e vamos iniciar uma cooperação econômica e desenvolver a economia da Coreia do Norte. A gente falou isso em vários programas. Coreia é um dos assuntos que a gente mais abordou aqui, e eu particularmente, sempre comento isso, eu sou bastante orgulhoso do nosso trabalho em relação à Coreia do Norte, em relação à Península Coreana como um todo. Só que essa esperança de desenvolvimento econômico, de investimentos externos, de cooperação, né, na época o Donald Trump falando que queria fazer um resort na Coreia do Norte, que ia ter uma lanchonete em cada esquina na Coreia do Norte e tudo mais, esse desejo foi por água abaixo, né, porque a economia mundial tá paralisada. A Coreia do Sul teve que gastar muito dinheiro também por conta da pandemia. Todas as economias do mundo estão sofrendo por conta da pandemia. Então, a possibilidade desses investimentos, a possibilidade desse desenvolvimento econômico acabou ficando reduzida. Junto com isso tem o próprio coronavírus, que a gente não sabe, não tem como saber como está a situação da pandemia dentro da Coreia do Norte. Né? Se tem casos, se não tem, qual o número de casos. Lembrando que a pandemia surgiu na China, que é um dos poucos países em que você tem um fluxo regular de pessoas com a Coreia do Norte. Você tem muitos norte-coreanos que vivem na China, você tinha muitos turistas chineses que iam até a Coreia do Norte. Então, é difícil a gente saber essa questão da pandemia. De qualquer jeito, o que a gente sabe é que a pandemia tem cobrado um preço econômico para o mundo inteiro, o que inclui a Coreia do Norte. Então, talvez, por conta dessa frustração interna, né, adotou-se a política, a velha estratégia, né, tem centenas de anos, de vamos aqui criar uma tensão, vamos criar uma situação que vai direcionar a atenção das pessoas, a atenção do governo para essa crise, para esse problema, e não para os problemas que já existem. O grande exemplo disso na história recente latino-americana foi a Guerra das Malvinas. A ditadura militar argentina estava enfraquecida politicamente, a economia estava ruim, estava péssima, tinha uma perseguição política, violência. Início das manifestações contra o governo, o que eles falaram? Precisamos de um sentimento patriótico nacional. Vamos usar a questão das Malvinas, que é uma questão patriótica por décadas, inicia uma guerra e a população então vai se juntar em torno do governo nessa guerra. E não deu certo, foram derrotados e a ditadura caiu logo depois da derrota. Então tem essa possibilidade também. Então são 4 possibilidades. Uma que seria uma demonstração de força da irmã do Kim Jong-un, não acredito que seja o caso. A segunda, uma demonstração de força, uma sinalização para o Trump, falando: você esqueceu aqui da gente, vamos voltar a conversar? Também acredito que seja improvável. Se eu tiver que botar dinheiro, é nas outras duas. É numa frustração ou interna da Coreia do Norte, ou numa frustração da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul, coisa que a gente ainda não sabe. De qualquer maneira, essas hipóteses explicam o que foi feito, mas não justificam. Foi uma ação completamente desmedida, sem aviso prévio, uma ação que vai gerar um impacto extremamente negativo nas relações entre os dois países e extremamente negativo na Coreia do Sul em relação às pessoas que defendem uma aproximação com a Coreia do Norte. E para mim isso foi feito no pior momento possível. Por quê? Porque, lembrando, o presidente da Coreia do Sul é o Moon Jae-in. É um presidente
que ele não apenas é a favor de um diálogo com a Coreia do Norte, como é filho de refugiados da guerra. Recentemente a gente teve as eleições para o parlamento norte-coreano, para o parlamento sul-coreano, desculpe. Ele conseguiu ampla maioria. Ou seja, os próximos 2 anos indicavam que seriam bons anos propícios, melhor dizendo, para uma boa relação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, para uma relação de uma tentativa de aproximação, de mais diálogo e tudo mais. E aí você toma uma decisão de forma unilateral, uma decisão que tem um impacto visual muito grande, né? Porque, cara, é algo facilmente explorável agora em propaganda, na mídia, porque é a imagem de um prédio ruindo, literalmente. E, assim, sem motivo algum. Estavam mandando os balões com os panfletos e com pendrive e tudo mais. Só que isso já acontecia. Isso acontece basicamente desde o início da Guerra da Coreia, 70 anos atrás. Então, assim, não havia um motivo que justificasse. Podem ter hipóteses que explicam, mas não tem justificativa. A Coreia do Norte, ela excedeu o razoável nessa ação, nessa decisão. Bem, para a gente fechar, a gente vai agora para os países insulares, né, da Ásia, da Oceania. Primeiro pelas Filipinas, onde a jornalista Maria Ressa foi condenada na segunda-feira, dia 15, por difamação virtual e pode pegar até 6 anos de prisão. E muita gente comenta que esse provavelmente foi um julgamento político, né, por conta de uma matéria dela de 2012, tá, que liga um empresário ao assassinato e tráfico de pessoas e de drogas, tá, e a sentença pode ser de no mínimo 6 meses, no máximo 6 anos, e pode ser vista, né, está sendo vista ali como um teste para a liberdade de imprensa no país. A gente tem falado, né, bastante das Filipinas, que retrocedeu bastante em diversos direitos individuais, e esse texto acabou se tornando muito um símbolo ali de que a guerra contra as drogas do governo, né, na verdade, também tem beneficiado algumas pessoas. Porque esse empresário, né, que é citado, porque o texto é de 2012, o texto é de bem antes do Duterte, né, só que esse empresário faz parte ali de um círculo, digamos assim, um pouco mais próximo, digamos assim, do governo. Das Filipinas, nós vamos para a Austrália, onde o assunto continua sendo tensão com a China, digamos assim, mas agora com a Austrália, né, em relação à Austrália. Primeiro que os investimentos chineses na Austrália caíram, né, cerca de 60% e atingiram o menor nível desde 2007. As explicações são duas, né? Primeiro, a China tem investido mais em nações em desenvolvimento, ou seja, mudou o próprio foco dos seus investimentos. E segundo, China e Austrália não estão aí com uma relação lá muito boa, né? Lá muito próxima. Inclusive, produtos australianos, a gente já comentou, vão sofrer barreiras tarifárias em relação à China. Então, é algo a ficar de olho. Além disso, universidades australianas, né, as 8 principais universidades australianas condenaram uma declaração do Ministério da Educação chinês dizendo que estudantes chineses devem retomarem as aulas na Austrália por incidentes de discriminação contra pessoas asiáticas. Né? Faz parte aí dessa guerra de palavras, de declarações fortes. A gente já falou aqui no programa da questão da Universidade de Queensland, na Austrália, que tem investimentos chineses. A gente falou da declaração do jornal chinês de que a Austrália é um chiclete que você pisa e não consegue desgrudar. Só que tem o risco, né, de ter ido além de uma guerra de palavras. Por quê? Porque nessa última madrugada, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse que as instituições do governo australiano estavam sendo alvo de um ataque extremamente sofisticado na sua cibersegurança, né, ataque de hacker, digamos assim, e que muito provavelmente era um ataque state-based, ou seja, era um estado, tá, outro estado,
atacando os sistemas do governo e das instituições australianas. Tá? Ele disse que esse tipo de atividade maliciosa, infelizmente, é um fenômeno global, que não é o único da Austrália. Ele não apontou, tá, nenhum acusado especificamente, ele não falou, foi a China, foi a Coreia do Norte, foi a Rússia, foi, foi o Paraguai. Não, ele não falou isso. O que ele disse foi que as autoridades, as instituições, estavam sendo alvos de ataque de um ataque de cibersegurança muito sofisticado e state-based. Tá? Então, a gente tem que esperar aí mais notícias, mais revelações, enfim. Até porque é uma notícia bastante recente dessa última madrugada. Aí, ainda em relação à Austrália, mas indo para Nova Zelândia e para o assunto do Brexit, né, os primeiros ministros, né, Jacinda Ardern e o Scott Morrison, concordaram, né, que assim que sair o resultado do Brexit, os dois países vão negociar com o Reino Unido, inclusive como uma ferramenta para emergirem da crise do coronavírus. O Reino Unido é o 7º maior parceiro comercial da Austrália e essa conversa não foi presencialmente, essa conversa foi via conferência, porém os ministros de comércio se encontraram. O Simon Birmingham pela Austrália e o David Parker pela Nova Zelândia. O Reino Unido é o 6º maior parceiro da Nova Zelândia. E, além de laços, né, comerciais, nós temos, claro, laços históricos, laços culturais, e também porque essa decisão em conjunto, digamos assim. Porque a Austrália e a Nova Zelândia possuem um acordo de livre comércio, tá, que foi assinado em 83, e ambos os países são parceiros importantes um dos outros. Mesmo a Nova Zelândia sendo uma economia menor, né, do que da Austrália, se a gente pensar em números brutos, a Nova Zelândia ainda assim é uma das maiores parceiras comerciais australianas. Então, por isso que essa decisão de negociar em conjunto, porque seria uma negociação meio que Austrália e Nova Zelândia de um lado da mesa, com o Reino Unido do outro lado da mesa. Não vai ser uma mesa com 3 pontas, tá? Vai ser uma mesa com 2 lados só. Né? Então vai ser exatamente isso, uma mesa e não um triângulo, né? Desculpem aí a comparação idiota. E finalmente, ainda na Nova Zelândia, um policial neozelandês foi morto por um homem que está foragido. Ele foi parado pela polícia numa parada de trânsito normal, convencional, e o homem ficou foragido e foi preso logo depois e indiciado por homicídio. É a primeira vez que um policial neozelandês é morto a tiros, é morto durante as suas funções, melhor dizendo, né, durante o exercício de suas funções, desde 2009. Recentemente a gente teve, né, o atentado em Christchurch, recentemente não, né, já faz mais de um ano, mas então um episódio desses, infelizmente.